Ainda de olhos fechados, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma semana que vai se encerrando e pedindo para que abençoe a semana que se inicia. Agradecemos também a equipe espiritual desta casa, que tudo preparou para hoje, que eles iluminem o nosso irmão Luiz e que possamos aprender. Que assim seja. Luiz, a casa é sua. Alô, alô? Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Que a paz e a luz de nosso Divino Mestre esteja nos nossos corações. Que Ele possa soprar nas nossas consciências as melhores intuições, expandindo os nossos pensamentos, edificando assim com tudo aquilo que nós viemos a conversar, a nossa fé. O tema que eu trouxe, eu não costumo fazer dois temas seguidos um do outro, mas quando eu faço a primeira vez lá na casinha da sopa, no Santo Ivo, com quem eu trabalho, com a Soninha, com o Dagoberto, aqui da casa, normalmente lá a gente coloca de modo mais palatável por conta do público, que não é de fato espírita, né? E aí, estudando o tema, falei, incluí alguma coisinha a mais e trouxe ele novamente. Então, Joyce e Soninha, que já escutaram uma vez, vão escutar mais uma. Eu queria começar então com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo-lhe feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, e aí vocês respondam para vocês mesmos. A vida é fácil? Enfrentas dificuldades? Sois feliz? Alguns estudos científicos feitos por médicos que mostram que as pessoas que de algum modo conseguem transcender ao mundo, conseguem se espiritualizar, criar religiosidade, acabam sendo mais felizes. Então eles fizeram um estudo com pacientes de câncer e descobriram que mesmo as pessoas em estado terminal, com muita dificuldade, mas que de algum modo tinham a sua cosmovisão mais alongada, independente da filosofia que elas tinham mais felicidade. Então eles mediam a felicidade, e ao medi-la eles descobriam que as pessoas que tinham então de algum modo
a capacidade de transcender as coisas materiais, a criar religiosidade. Eram mais felizes e por isso conseguiam benefícios maiores de cura. Olha que interessante. Então eu queria começar dizendo assim, né, que o Espiritismo, quando ele vem interpretar o Evangelho de Jesus, né, através inclusive da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem... Eu comecei com essa parte do Cristo justamente, né, para provocar a reflexão, né, o que a gente faz para passar pela porta estreita, né? O que é de fato felicidade? Então a gente confunde hoje de maneira bem grande assim, todos nós, basta fazer um exame de consciência, nós confundimos prazer com felicidade. E de fato é verdade. Infelizmente, focados nas coisas do mundo, voltando os nossos olhos, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, aos prazeres materiais do mundo, que são enormes, grandiosos, portentosos, mas de prazo muito curtinho, a gente para de buscar aumentar a nossa cosmovisão. A gente cria barreiras para fazer com que a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade consiga se alongar. E o que representa isso? Isso representa que a gente tem um relacionamento menor com Deus. E o que dá o tom, de fato, da felicidade, por isso que eu distingo do prazer e a felicidade, não é o quanto você é feliz. Porque veja só que interessante, chega em determinado ponto da vida, eu estou olhando para todo mundo aqui, todo mundo já é mais velho, né? Se tem alguém com menos de 20 aqui, deve ser um ou outro, mas todo mundo, não, eu estava falando de mim. Chega uma hora na vida que a gente para, né, de buscar algumas coisas, né, alguns prazeres, porque a gente vai amadurecendo. A gente passa a buscar outra coisa, que é a paz. Que é a paz. Então, felicidade de fato, como propõe o Cristo, através do seu Evangelho, não é nas coisas que dão prazer. Eu estou feliz hoje porque eu vou fazer um churrasco, porque eu vou beber. Não. O que de fato traz plenitude é a paz, é a harmonia interior. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo isso. Por quê? Porque a vida bate na gente. A vida é fácil. Sois plenamente feliz? Como espíritos encarnados nesse planeta, que está saindo do mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, tens capacidade de viver plenamente em paz e feliz? Porque o mundo é escola, como diz Emmanuel, o mundo é uma escola. Passada uma lição, espere outra. Então Deus sempre está puxando, esticando a corda, não é verdade? Eu queria apelar para um exemplo que eu ouvi de um palestrante e já fazer o crédito, né? Que é o Haroldo Dutra Dias, que quando a gente está dirigindo, existe um ponto no carro, quem tem caminhonete então é mais ainda, que é cego, que você não vê. Então às vezes você está fazendo a curva, está vindo uma moto, você bate nela, o cara fala, oh meu Deus do céu. Aí você fala, me desculpa, você estava no meu ponto cego, eu não te via. Então há, como esse exemplo, o entendimento entre nós de que muitas coisas nós não enxergamos. Conosco
e com aqueles que conosco vivem, as nossas famílias, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos irmãos, cunhada, né? É duro ter cunhada, e sogra também, né? Eita, nós, que figura, né? Sogra. Aliás, um beijo para minha sogra maravilhosa. Então, há pontos que nós não enxergamos. Então, quando a gente vai buscando o conhecimento, os ensinamentos do Cristo, se espiritualizar, o nosso horizonte vai ficando cada vez maior. E a nossa capacidade de enxergar as coisas vão ficando mais amplas. E aí, conforme as dificuldades da vida vão batendo na gente, vão tirando-nos da harmonia conquistada a muito custo, porque a vida é assim, como eu falei, né? A gente rema, acha que está indo, acha que está conseguindo, de repente vem uma ondinha e tira a gente do trilho, da correnteza. E aí vamos ter que remar. E remar dói. E dói muito às vezes. Quem nunca passou por um revés financeiro que lhe derruba o degrau social? Quem nunca teve um ente querido que perdeu? Né? Quem nunca enfrentou uma doença que lhe alterou completamente a capacidade? Quem nunca sofreu em algum lugar os processos da rejeição nos ambientes sociais e familiares? E todos esses processos estão ligados à forma como a gente enxerga a vida. E aí, quando vem o problema, há algo que a gente faz, por quê? Porque larga o caminho da perdição. E nós estamos aí, confundindo paz com prazer. E em vez de buscar, como cristãos, um caminho de espiritualização, a gente continua remando em direção a Mamon. Continua buscando a completude interior no mundo, no ter, no gozar, no usufruir. Tudo ligado ao egoísmo, à vaidade, à cólera, ao poder, ao orgulho. Quando Jesus vem trazer a sua luz de sabedoria para nós, porque veja só, Jesus é mestre. Eu falo isso bastante nas minhas palestras. Jesus não é alguém como eu, que vem com tão pouquinho falar um pouquinho do que sabe. Jesus é alguém que detém a sabedoria completa e a didática perfeita. E mais, ele enxerga você por dentro e vê o teu problema e sabe o remédio. E aí então ele vem fazer com que a gente saia da ignorância em direção à sabedoria, à materialidade em direção à espiritualidade, fazendo com que a gente saia das trevas e vá para a luz. Então, quando a gente está nesse problemão aí e não encontra, não tem dentro de nós, de fato enraizado no coração, as coisas que lhe aumentam a fé,
gente está com o que a gente fala que é hiperfoco. E fica com hiperfoco no problema. E aí a gente tem esses quadros hoje de ansiedade, pânico, euforia, depressão, que no mais agudo dessa falta de cosmovisão nos leva aos dois grandes pilares da transição planetária hoje, que é a loucura e o suicídio. A loucura, o que é a loucura? A loucura é a nossa incapacidade de ter a paz. Então, como a gente não tem a paz, a gente vai fazer o quê? Como eu falei, vai em busca do prazer. E eu pergunto para quem bebe: é gostoso beber? O que dá para bebida? Prazer. E falar de bebida no espiritismo é falar o quê? É falar que nós não devemos beber. Sinto muito. Tudo bem, nós nos aceitamos imperfeitos. Convivo com amigos que bebem. Vou à casa deles. Não tem problema. Exercemos a consciência de que estamos ainda em degraus de crescimento. Que mais? Os remédios. Quantos de nós aqui tomam remédio? Para dormir, para se equilibrar, para não ter depressão. Tem os rótulos, né? Rivotril. Que mais tem de remédio aqui? Ansiolítico, etc. Como? Diazepam. Para dormir. Diazepam para dormir. Calmante. E aí, num sentido ainda mais firme, as drogas. O que são as drogas? São produtos, substâncias que nos entorpecem e nos dão prazer. Poxa, vamos refletir, o que é o álcool? Substância que nos entorpece e que nos dá prazer. Então, não sejamos hipócritas. Eu bebo de vez em quando. Infelizmente, mas é muito difícil, muito raramente. Quando eu me traio, eu bebo. Para não ser hipócrita com vocês, que eu estou falando para mim mesmo, aquilo que eu estou dizendo. Eu sou o primeiro a escutar aquilo que eu estou falando. Mas, de fato, eu estou consumindo uma substância que me entorpece, igual quem fuma maconha. Aliás, o objetivo de quem bebe e fuma maconha é o mesmo, é relaxar. É diferente de quem cheira cocaína, né? Que é para ficar agitadão, né? Mas, de fato, hoje nós vivemos num tempo em que as substâncias estão aí para entorpecer a gente. Drogas, bebida e remédio, que de algum modo substituem a nossa capacidade de cosmovisão, de construir uma paz genuína, uma paz robusta, fruto da fonte fecunda que jorra como fonte de água pura, que é o coração de Deus. Eu sinto, e vou falar porque eu sou espírita e porque eu já estou treinado, que corações agora aqui dentro estão comigo aqui, por causa dessas minhas falas. Sinto muito. De verdade. Então a gente busca subterfúgios no mundo. Por exemplo, um outro defeito que eu tenho, que me desliga do divino, é o ter, o comprar. E não importa a sua capacidade financeira,
Não importa se você é milionário ou se você ganha um salário mínimo por mês. Não importa se o ter que você vai obstaculizar a criação da paz genuína, porque o ter comprado é prazer. Dá ou não? Dá prazer ou não dá? Quem não fica feliz com um celular novo? Hã? Eu fico. É difícil. E é interessante porque Jesus trata disso tudo há 2000 anos atrás. Ele fala disso pra gente há 2000 anos atrás. E nós já podemos dizer, graças a Deus, que nos banhamos dessa doutrina consoladora e maravilhosa, que expande os horizontes das nossas vistas, tirando a gente desses cárceres da ignorância. Porque o que ele falou na cruz foi: Senhor, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, colocando-nos na posição de ignorantes. E hoje a gente não é mais ignorante. E a vida é curta. Para uns é mais, para outros é menos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Fui autorizado pelo Anderson, pelo Maldonado também, para dizer para vocês uma coisa. Há uma fila aqui de gente que vai desencarnar. Uns vão primeiro, outros vão depois. E eu espero ser o último. Mas logo, logo Deus ceifa a vida terrestre. E aí, ó, eu vou entrar na parte que eu não li, do trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então haverá prantos e ranger de dentes. Porque a vida é mesmo curtinha e a gente está focado nas coisas do mundo, porque larga é a porta da perdição. Como eu falei, né? A vida dá porrada mesmo. Todos nós passamos por problemas, sofrimentos. E se você hoje está na plenitude, aguarde, meu querido, porque ninguém tira férias do progresso. Logo, logo Deus vai te trazer um problema. Sinto muito. Você precisa. Eu preciso. E aí vem o teste. O teste divino. Como você vai reagir ao problema? Você vai no tronco da loucura ou do suicídio? Porque são as duas marcas da transição planetária. Ou a galerinha está louca, ou nós estamos loucos, ou nós estamos nos suicidando. Não sou eu que estou falando isso, não é a opinião do Luiz. Nada disso é a minha opinião. Tudo isso é estudo da obra de Kardec e da Bíblia. Da Bíblia, Apocalipse. Está lá no Apocalipse, que esse é o momento que a gente vem trabalhar, que Deus manda os mornos. Sabe o que é água morna? Que não é nem quente nem fria. E aí, você é morno? É morna? Ou não? Ou você é quente? Deus? Ou gelado? Frio? É agora. Porque vai passar o trem na tua frente do bem e do mal para os mornos. E você vai escolher. Agora, na transição. Se você escolheu do mal, como muitos estão escolhendo, degredo. Tchau, planeta. Tchau, planeta. Aí você vai encarnar no mundo primitivo,
Não é de prova e expiações. Não tem café. Não tem centro espírita, não. Aliás, não tem casa de tijolo, tá? Não tem homem e mulher barbeado e depilado, não. É todo mundo com um corpo bruto ainda. Aliás, nem café tem. Nem descobriram café ainda lá. Os agrupamentos sociais são de pequenas famílias. Então, isso aí é para quem escolhe o caminho do mal. Que não é o caso falso aqui. Com certeza. Porque um cara mal mesmo, ele não aguenta ficar aqui. Ele não aguenta ficar aqui dentro 5 minutos. Porque a energia, a vibração do local, ele vai embora. Até os espíritos que nós trazemos, que estão nos obsidiando, têm dificuldade de entrar aqui dentro. Ficam às vezes na porta lá, esperando a gente sair. E aí, na hora que a gente sair, como que vai ser? Aí entra então o tema da minha palestra, começa ela agora, às 2h30. Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Alguém sabe qual passagem é? Não, né? Eu também sou péssimo em número. Às vezes eu até confundo os evangelistas. E chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. Ele estava dentro de Betsaida. Betsaida é um vilarejo às margens do rio Genezaré. Isso, gente, faz 2000 anos. E trouxeram-lhe um cego. Esse li quer dizer uma pessoa oculta. É Jesus. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então quer dizer, Jesus entrou na Betsaida e trouxeram um cego para ele curar. E tomando o cego pela mão, Jesus pegou o cego pela mão. E veja que interessante. Quando a gente dá a mão, a gente transmite imediatamente segurança. E se o coração é bom, carinho e afeto? Porque nada no Evangelho é de graça, nenhuma palavra, nenhuma vírgula. A primeira coisa que o Cristo faz é pegar a gente pela mão, trazer aqui. Então, se eu voltar, senão não dá tempo, porque eu fui limitado no tempo, achei que podia falar 2 horas. Lembra? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então ele tirou o cego da aldeia. Aí, o que a gente espera do nosso Senhor Mestre Jesus maravilhoso, top master, luz do mundo? Que ele vai então curar o homem, não é verdade? Então ele vai, pega e cura o homem. Bom, se fosse isso, por que eu estaria? É só falar, não é isso. Só essa passagem. Essa passagem aqui é para falar de cosmovisão ou hiperfoco. Lidar com os problemas. É sobre isso essa cura aqui. Como eu falei para vocês e para mim mesmo, Jesus é mestre. Para que ele tira o cego de Betsaida? Se era só ele fazer um movimento ali e curar o homem. Então vamos entender. Vamos conectar o entendimento. E levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então ele, nos olhinhos dele, por que é o cuspe? Alguém sabe por que é o cuspe?
Porque é tradição do povo. Tradição. E, levantando ele os olhos, o cego disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, quer dizer, a visão dele ainda é turva. Olha o ponto cego. Vocês conseguem enxergar tudo plenamente? A sua realidade é a mesma do seu mentor, o anjo da guarda, para enxergar esse ambiente e a sua vida? A visão do seu mentor é igual à visão do mentor dele? E assim, sucessivamente, a visão é igual à do Cristo? E a visão do obsessor é igual à sua? Você acha que se enxerga tanto quanto um espírito obsessor? Não, você não enxerga não, porque o espírito obsessor treinado enxerga você por dentro. Ele vê os seus desejos mais íntimos, que está na droga, na loucura, na sensualidade. E a sensualidade é um problema, problemaço. Porque a sensualidade hoje leva a nós termos um comportamento do coração. Porque lembra, né, como Jesus falou sobre adultério: pensou, traiu, adulterou. Por quê? Porque é o movimento da alma. Onde estiver o vosso desejo, lá estará o vosso coração. Sentiu, olhou, pensou, traiu. E o que faz então a pessoa na sensualidade, que olha para todo homem, para toda mulher, querendo consumi-la? Ele é um egoísta, bruto, baita de um egoísta, primitivo ainda. André Luiz, no livro Nosso Lar, ao final ganha um título. Vocês lembram que título que ele ganha? De cidadão do nosso lar. Sabe por quê? Porque ele conquistou o sentimento de universalidade. Sabe o que é o sentimento de universalidade? É você olhar para o próximo sem querer consumi-lo. E eu não estou falando só de sensualidade, não. Falando de tudo. Livra-se das pessoas e das coisas. O progresso, a evolução é individual. Não é eu com a minha mulher, é eu com Deus. Não é eu com os meus filhos, é meus filhos com Deus. Quem ama mais meus filhos, eu ou Deus? Eu ou Jesus? É Deus e Jesus. Desprender-se das coisas e das pessoas, essa é a palavra certa. Então o cego de Betsaida: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, e como árvore tudo é igual. E eu pergunto: nós somos iguais aqui? Por exemplo, vou comparar eu com uma pessoa que está aqui, que é uma amiguinha minha aqui, trabalha no centro que eu trabalho. Desculpa, né? Toda hora eu uso esse exemplo, mas não vou citar o nome. Mas de fato essa pessoa é dedicadíssima. Assim como são vocês, que estão aqui construindo esse centro, com esforço. Todo sábado eu venho aqui, fazendo com que essa casa ande para frente, leve a benfeitoria da providência divina, o amor e a consolação e o alimento espiritual.
Nós não somos iguais. Chico, por exemplo, ele casou. Não. Sabe por quê? Porque ele não precisa mais de um relacionamento conjugal para ter conquistas da alma, como nós, que precisamos nos relacionar conjugalmente nesse nível, para ter conquista, porque primeiro se forma na casa da gente. A família é forno preparador das virtudes divinas, para que a gente exporte fora dela. Quem não é fiel em casa não é fiel fora dela. Você não é fiel com quem se ama de verdade, você não é fiel com quem você não tem tanto amor assim. Então, a primeira coisa que Jesus ensina é que nós não somos iguais. Então a visão dele aqui está errada. Vejo como árvores, tudo igual. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via mais longe e claramente a todos. Então, conforme a gente vai estudando as coisas do Evangelho, os ensinamentos do Consolador prometido, a gente vai aprendendo a enxergar as pessoas melhor, na sua individualidade, respeitando-a. Para poder perdoar, para poder ser benevolente, para poder ser indulgente. Onde estão essas três coisas? No Evangelho segundo o Espiritismo, em que parte? Sede perfeitos, em que subcapítulo? O homem de bem. E aonde tira isso do Evangelho do Cristo? No Sermão do Monte, que são os ensinamentos das virtudes mais portentosas da alma, no Sermão do Monte. E aí Jesus fecha essa passagem com chave de ouro. E é uma loucura entender essa chave de ouro. É uma loucura. E eu desafio vocês a entenderem. E depois que ele passou a ver a todos, né, Jesus falou: agora volta para sua casa, mas não entra na aldeia. É como se Jesus falasse: vá ao centro espírita ver fé, esperança e caridade, mas não entre em Jaú. Como você vai entender um negócio desse? Não é uma loucura? Não, não é. Está no hiperfoco e na cosmovisão. A gente vive o nosso problema tão focado nele, que a gente vem aqui, se abastece do conhecimento, da companhia amorosa de Jesus e volta para dentro do problema saindo daqui. Volta para a aldeia. A aldeia é o nosso problema, é a nossa mazela, é a nossa imperfeição. Olha que ensinamento grandioso. Então, quando a gente começou lá a passar pela porta estreita, é fazer esse movimento. Doutrina do amor e da sabedoria. Do amor e da sabedoria. Porque o amor está presente aqui com a beneficência espiritual. São energias balsâmicas que descem preenchendo as nossas almas, os nossos espíritos. E a gente termina esse complemento no passe, trabalhando os centros de força com a fluidoterapia.
e o conhecimento, porque ninguém sobe um degrau se não for por vontade própria, por adesão voluntária. Não adianta eu dizer para você, não joga o papel no chão se isso não tiver no seu coração. Tem que ser por adesão voluntária. Então quando Jesus fala assim, enxergue, te dá a visão e fala, agora volta para a tua vida, mas não entra no teu quê? Na tua cidade? Não, no teu problema de novo. Melhore a tua cosmovisão, a tua espiritualidade, a tua religiosidade, a forma como você se relaciona com Jesus e com Deus. Esse é o sentido do cego de Betsaida. Não é só curar. Não é só curar os olhos, porque a cura aqui não se trata dos olhos físicos. Mas da forma como a gente vem aqui, absorver o conhecimento e continua buscando a felicidade com prazer. E aí Deus vai fazer o quê? Como eu falei no começo, vai mandar o teste da dor, da dificuldade. Você vai tropeçar, vai cair, e aí você vai estar preparado? E não desencarne, porque eu não sei se eu falei para vocês, foi autorizado pelo Anderson, pelo Maldonado, a dizer que tem uma fila de desencarne. Uns vão primeiro. Eu espero ser o último. Não sei se eu já falei isso. Engraçado, Maldonado, Jonas, eu quando venho aqui fico provocador. Eu não sou provocador, mas quando eu venho aqui eu fico provocador. Você sabe que eu fico inseguro quando eu venho aqui, por causa das dificuldades que eu já tive, sabe? Aí quando eu chego, a espiritualidade me abraça, assim, e a paz toma conta, meu filho, assim, sabe? É uma maravilha, que casa maravilhosa. E é a união, é a egrégora do coração de vocês. Então, Betsaida são os nossos problemas, são as nossas dificuldades. E quando a gente tem contato com o Evangelho, com as coisas do centro espírita, a gente se alimenta disso, mas aí depois volta para a mesma vida, para a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, criando as mesmas dificuldades, os mesmos embaraços. E aí, então, para terminar, porque eu ainda tenho 3 minutos, você falou até 10 para 4 minutos no meu relógio. Mas eu vou fazer uma leitura de um texto que eu mandei para uma amiga minha essa semana, para 2 amigas minhas essa semana, que é do Emmanuel, do livro Astronautas do Bem, para terminar. E aí eu faço uma oração no final. Tem como a gente abaixar a luz e pôr uma música? Já? Agora. Qualquer musiquinha aí suave, tá bom? Então convido a vocês a fecharem os seus olhos, para que a gente possa terminar a palestra de hoje com essas palavras desse Espírito grandioso que é o Espírito de Emmanuel. Vencerás, não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança, ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade.
Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda, buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Senhor nosso Deus, Pai eterno de poder e bondade, nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que detens as rédeas que configuram as conjecturas das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui nesta tarde de sábado, estudando o Evangelho do Cristo e os ensinamentos do Consolador prometido com a sua amorosa companhia. Faça com que nós consigamos abrir os nossos corações, as portas das nossas almas para a beneficência espiritual que faz descer sobre todos nós. Somos ainda espíritos ignorantes e necessitados do seu amor incondicional. Jesus, Mestre querido, vós que sois a luz do mundo e o pão da vida, que está no leme da embarcação terrestre, nós agradecemos, Senhor, por toda a força da providência divina, por essa estrutura magnífica espiritual de luz, de solicitude, de amparo e consolação, que vem estar aqui conosco, organizando os nossos trabalhos, assim como em todos os centros religiosos. Que o Senhor possa agora estar nas nossas casas, iluminando-as, todos os cantinhos, impregnando nas paredes o seu sublime magnetismo de amor, de paz, de consolação, de mansuetude, para que nós e todos aqueles que conosco vivem possam sentir de algum modo a sua presença através do coração, abrindo as suas consciências para a intuição maravilhosa e amorosa dos benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiões. Nós agradecemos por esta casa magnífica, os mentores e toda a espiritualidade que há tanto faz esse trabalho, que nos auxilia e nos conforta. E assim, nesse trabalho, terminamos os trabalhos de hoje com a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor,
Mojopodogo. Que assim seja. Graças